Olá! Como todo o Brasil, o Se Liga está em clima de Copa do Mundo. A torcida é para ver o Brasil campeão. E aqui no quiz do Se Liga, quem será que vai passar de fase? A escola Coração de Maria? Ou a escola Professor Henrique Cirilo? Copa do Mundo é clima de festa. E o Brasil recebendo gente do mundo inteiro. E aqui no estúdio recebemos o Tenente Coronel Jonildo Teodoro de Oliveira, comandante do Batalhão de Trânsito, e o psicólogo especialista em trânsito Renan da Cunha Soares Júnior, que vai falar sobre o comportamento no trânsito em eventos como esse, Copa do Mundo. O Se Liga foi conferir também como está a torcida de Campo Grande pela nossa seleção. Tem ainda a música de Roger Simmons. Por tão pouco você viu meus olhos, por tão pouco que se fez o tempo, tão pouco tempo em que nos conhecemos, conhecendo o tempo, sei que pouco temos. Então não se fica tirando fotos que parece a própria foto moldada num quadro. Então não se fica achando o mundo idiota, que idiota eu fico te olhando de um jeito abobado, yeah. Como uma pedra preciosa, jade, que brilha fundo em sua alma, jade. Em todos os estados, o verde e o amarelo tomou conta das ruas, das casas. E em Campo Grande não foi diferente. O clima da Copa contagiou a população. E aqui na capital não é diferente. A população está verde e amarela torcendo para a vitória do Brasil e a conquista do hexacampeonato. A seleção já saiu vitoriosa na partida contra a Croácia, empatou contra o México e marcou 4 gols contra 1 de Camarões. Será que estão todos animados para as próximas partidas? Estamos na expectativa, né? Que ele ganhe. Com ansiedade e esperando. Tô animado. Com certeza. Esperando que a gente ganhe, né? E na hora da comemoração, será que a torcida vai beber e dirigir? Ah, não. Lá em casa ninguém bebe. Nada. Graças a Deus. Não. Não, não bebo, evito beber. Acho errado. De jeito nenhum. De coração não. Eu gosto de beber, mas se você bebe, não dirige. Se dirige, não bebe. Todos animados e conscientes, então vamos torcer para o Brasil, mas torcer com responsabilidade. E vamos para o nosso quadro de entrevista. Aqui com a gente, o comandante do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Tenente Coronel Jonildo Teodoro de Oliveira. E o Renan Júnior, assessor de psicologia do Detran. Obrigado pela participação aqui no Se Liga, Coronel Jonildo, Renan. E eu vou começar a nossa conversa perguntando para o Coronel, a Polícia de Trânsito aqui em Campo Grande, ela tem tido problema com o álcool e a direção? Olha, infelizmente, tendo em vista também esses últimos acidentes aí, a maioria deles envolvendo condutores alcoolizados. Jogos, né, comemoração, então as pessoas bebem mais e beber não é proibido, né, é uma droga lícita, então ninguém vai impedir alguém de comemorar, beber uma cerveja, mas fica a dica aí, se beber, não dirija, aí está o perigo. Joia. Renan, em épocas como esta, que junta aglomeração de pessoas, eventos festivos, ocorre uma mudança comportamental no indivíduo? E por que ocorre essa mudança? O que muitas vezes ocorre, Marcos, é as pessoas confundirem a sua alegria, a sua festa, a sua comemoração, né, com o que ele faz no trânsito. Esse é o grande problema, né? É o que a gente sempre tem falado, os trabalhos do Detran sempre vêm nesse sentido, dizendo que as pessoas podem se divertir, elas podem, né, ficar alegres, ter a sua balada, ter a sua festa, desde que no trânsito ela continue tendo responsabilidade, independente de que momento seja. Então esse momento de Copa agora, como outros momentos que nós temos o Carnaval, né, o Réveillon, então ele sempre suscita e às vezes as pessoas não conseguem lidar com isso e acabam misturando as coisas. Então a pessoa pode, né,
fazer a sua festa no dia do Jogo do Brasil, na Copa do Mundo, reúne a família, reúne os amigos, mas se beber, não pode dirigir. Né? Então, tem que continuar aquele esquema de ter o motorista da rodada, ou ir de táxi, ou vai de ônibus, né? Ou seja, tem que ter aquela proteção, por quê? Né? Independente de ser um momento festivo, a segurança não para, ou seja, a segurança, o comportamento seguro, ele tem que estar presente em todas as épocas do ano, em todas as atitudes. Justamente porque os acidentes acontecem, né, quando a gente deixa de observar essas normas de segurança. Muito bem. Outra pergunta, Renan. O condutor que não entrou no clima, aquele que não gosta de futebol, tá lá na dele, e aí ele pega o carro para ir em algum determinado lugar, no trabalho, ou até retornar de algum determinado... O que ele tem que fazer? Quais são as medidas que ele tem que ter para ele não se envolver num acidente, aquele desavisado, né? Não se envolver num acidente, porque a aglomeração de pessoas num evento é considerada uma condição adversa, né? O que você poderia falar para a gente? Olha, a gente pede que as pessoas observem ainda com mais firmeza as normas da direção defensiva, né? Ou seja, dirigir com atenção redobrada, mantendo a distância dos veículos, né? Então, sinalizando as suas intenções e tomar muito cuidado com algumas coisas que acontecem ainda mais na Copa, por exemplo, é o caso, né? Muitas crianças jogam bola na rua, né? Então sempre tem as crianças, principalmente nos bairros ali, né? Naquelas ruas menos movimentadas, tem ali, tá jogando bola antes do jogo, depois do jogo, então quer dizer, pode vir uma criança correndo atrás de uma bola, então quer dizer, isso chama ainda mais atenção, né? Ou mesmo alguém que está, né, que fez consumo de álcool, que está ali, está na calçada, de repente pode vir para a rua e tal. Então por isso que a gente pede que as pessoas ainda tomem mais cuidado com essas normas da direção defensiva, né? Ou seja, andar com a velocidade baixa, com distância dos outros veículos, com atenção redobrada, prestando bastante atenção no que está acontecendo na via, para evitar se envolver num acidente. Muito bem. Coronel, mesmo Campo Grande não foi escolhida a sede, né, dos jogos, mas a gente observa uma mudança aí no comportamento do cidadão. Quais foram as ações que o Batalhão de Polícia de Trânsito planejou para esse evento, para essa época do ano? Teve aí o Maio Amarelo, com todos os outros os órgãos, né, envolvidos no trânsito, o Detran principalmente, a Getran. Fizemos um mês todo aí de campanha educativa, preventiva, com blitz educativa e várias ações, a Getran com teatro, né? Então, de forma a trazer informações, né, de segurança para todos os motoristas nessa época. É importante observar, Marcos, que antes dos jogos, né, a gente tem observado aí vários acidentes, mais do que o ano passado, comparado aí, Corpus Christi, vou comparar, né, esse feriado. Então, as pessoas, elas têm se deslocado mais rapidamente, com maior velocidade, porque antes dos jogos, antes das partidas, sem observar a sinalização. Então é aquela pressa poder chegar logo em casa, poder fazer o preparativo para receber os amigos, os familiares. Então as pessoas, elas têm excedido aí na velocidade. A exemplo antes da partida de segunda-feira, aquela morte que ocorreu na Bandeirante, aquele senhor de 43 anos, ele adentrou a Afonso Pena sem observar a placa de pare. Então, isso antes da partida. A gente atribui a pressa das pessoas de chegar em casa e tal, e fazer os preparativos, e aí não observa, principalmente velocidade. E aí o que tem ocasionado vários acidentes. Renan, última pergunta, porque depois tem pergunta da plateia. Você, como condutor, observa que Campo Grande, ela está bem sinalizada para um turista, por exemplo, o turista veio de outro estado ou até de outro país e aí veio aqui para a nossa cidade, para ele se achar dentro de Campo Grande, ela está alcançando esse objetivo? Olha, pelo que consigo observar nessa questão da sinalização, acredito que tenha, né, uma boa sinalização, até porque os nossos lugares históricos, as placas de regulamentação, enfim, elas estão aí com uma boa disposição na cidade. Uma das únicas coisas que atrapalham em questão de visibilidade e que tem sido trocado, segundo o pessoal da Getran, são aquelas placas no período noturno, né, que vão colocar aquela placa diamante para poder visualizar, porque às vezes a pessoa chega aqui, o turista chega à noite, né, tem mais dificuldade de visualização, mas isso parece que a prefeitura já está viabilizando também, ou seja, para facilitar as pessoas encontrarem a sinalização à noite também. Muito bem. Pessoal, temos pergunta da plateia, vamos ver?
Meu nome é Alice, eu sou da Escola Coração de Maria. Eu queria saber por que o efeito da bebida alcoólica nos jovens deixa eles mais eufóricos, mais alterados, a adrenalina aumenta mais, diferentemente dos adultos. Então, o que acontece é o seguinte, o álcool, ele é uma substância depressora do sistema nervoso. Então, o que ele faz? Ele vai desligando o funcionamento do nosso cérebro, né? E nesse desligar, ele também desliga as instâncias que freiam o nosso comportamento. Por isso que você vê a relação do jovem com o álcool, por exemplo, o menino às vezes chega numa balada, viu uma menina bonita, interessante, mas ele não tem coragem de chegar. Aí ele fala assim, putz, eu vou tomar uma latinha primeiro, né? Aí ele toma a latinha, parece que por mágica ele consegue uma coragem do nada para ir lá conversar com ela. Não é a coragem enlatada, significa que aquele álcool que ele ingeriu começou a circular na sua corrente sanguínea e começou a desligar, né, esse seu mecanismo que justamente permeia o seu comportamento. Ou seja, dizer, poxa, né, eu posso chegar lá e a menina não querer nada comigo, eu vou ficar morrendo de vergonha, né? Vai ter gente olhando e tal. E o álcool vai desligando isso, né? Assim como ele desliga também as precauções de segurança, ou seja, os mecanismos de defesa que vão permear o nosso comportamento fazendo o quê? Né? Olha, não exceda a velocidade, né? Tome cuidado. Então, o álcool vai desligando isso. Qual é a grande diferença entre o jovem e a pessoa com mais idade? A maturidade e a vivência. O que constitui a nossa personalidade são os nossos traços que são hereditários, né? Os fatores ambientais onde a gente se desenvolve e essa questão da maturidade que vem com a idade. Então, os próprios números nos mostram isso, né? As pessoas de 18 a 25 anos se envolvem mais em acidente e também tem mais essa questão do consumo de álcool. Por quê? Porque a pessoa com mais idade, ela já, né, provavelmente teve problemas com isso, ou tem um amigo, ou tem um parente, ou já entendeu que essa relação ela é mais perigosa, né? Então, por isso que as pessoas de mais idade tendem a ter uma relação mais equilibrada com a questão do álcool. E tem mais pergunta da plateia. Vamos ver? Meu nome é Carlos Henrique, sou da Escola Henrique Cirilo. E minha pergunta vai para o Coronel Joenildo. Coronel, foi citado aqui a questão da Vila Brasil. Então, nós queremos saber como é que funciona a segurança das famílias que vão até lá em relação àquelas que vão para bagunçar e principalmente quando estão embriagadas. Como eu havia dito, a Polícia Militar, de uma forma geral, já fez um planejamento, né, esperando ali aquele número de pessoas, então botou efetivo suficientemente para garantir a segurança de todas as pessoas. Fora isso, e ao mesmo tempo também, o trânsito na parte do BPTran, de fiscalização, juntamente com o apoio da GETRAN, coloca efetivo suficiente, bloqueando a rua, por exemplo, né, para que veículos não entrem, somente pessoas ali. Então, todo um planejamento para garantir a segurança de quem está deslocando até lá e também durante o jogo e após o jogo também é feito um planejamento para o deslocamento dessas pessoas. O nosso quadro de entrevistas termina aqui e eu quero agradecer ao Tenente Coronel Joenildo, agradecer ao psicólogo Renan pela presença aqui no nosso programa. Esse tema é muito importante. Às vezes, por causa de uma atitude irresponsável, a gente estraga toda uma alegria, toda uma festa. Eu gostaria de deixar a palavra para o senhor dar uma última mensagem. É uma satisfação a gente estar aqui, principalmente trazendo alguma mensagem para os jovens, né? Eu quero citar agora aquele acidente que aconteceu na Ceará com aquelas duas jovens, em que uma perdeu o braço. Então, não basta só o condutor, né? O passageiro também, se ele pegar carona, por exemplo, com alguém que esteja conduzindo embriagado, né, ele vai estar botando em risco ele e as outras pessoas. Então, os passageiros, obviamente que a responsabilidade é do condutor, mas os passageiros também podem ajudar, falar, você está embriagado, eu não vou com você, eu vou com outra pessoa. Então, o álcool tem sido o principal fator, juntamente com a velocidade de fatalidades, né, de gravidade de acidente em Campo Grande. Renan, deixa também uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, só lembrar, né, aos telespectadores aí do programa Se Liga, que é legal fazer festa, né, é legal a gente se divertir, mas a gente nunca pode esquecer que a segurança tem que estar junto da diversão também, porque senão, né, essa alegria pode acabar virando tragédia. E lembrar aquilo que a gente sempre vem frisando, né, nas campanhas do Detran. O trânsito aí fora é o que cada um de nós faz nele. Então, deixar para vocês a frase que a gente sempre usa, que quando você muda, o trânsito muda. Muito bem. Pessoal, depois do intervalo, tem um quiz
que é sobre o trânsito. A disputa hoje é entre as escolas Coração de Maria e a escola Professor Henrique Cirilo. A gente volta em instantes ouvindo aí a música do Roger Simmons. When tonight has come and the land is dark and time to see only you like to see. No, I won't be afraid, I don't want your friend. Just alone, that's the sound. Oh, stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, no, no, stand by me. Oh, stand by me, stand by me.